Epístola de Romanos, capítulo 8, nós leremos apenas os versículos 12 e 13. Leiamos a palavra do Senhor. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Oremos mais uma vez, irmãos. Santo Deus, eterno Pai, a Tua palavra foi lida diante de nós. Pedimos a Ti, Senhor, que use a vida de Teu servo para ministrar ao coração de Teu povo. Pedimos ao Senhor que mantenha o coração, a mente da Tua igreja cativos de Ti, abertos para ouvir a palavra e para que sejam transformados por ela. É o que Te pedimos, abençoa-nos nesse momento de culto ao Senhor, nesse dia do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Se eu disser para você que é necessário morrer para que você possa viver, talvez você ache que eu estou perdendo o juízo. Mas com certeza você já disse algumas frases como, por exemplo, eu estou morrendo de rir. Ou então você já deve ter ouvido de Mário Quintana, tão bom é morrer de amor e continuar vivendo. Morrer de rir é deixar morrer todas as tristezas, tudo aquilo que faz o seu coração se entristecer, e mesmo que seja por um momento, se entregar a uma sublime felicidade. É entregar-se totalmente à alegria. E morrer de amor é ser inundado de algo tão maravilhoso que mata no seu coração todos os sentimentos de abandono, de insegurança, de desespero, de apatia e de indiferença. Se eu digo morrer de tanto viver, é matar aquilo que está no seu coração que te conduz à morte. E o que é a morte, senão a separação do nosso Senhor Jesus Cristo? Mas como o próprio Senhor Jesus Cristo nos disse, não os deixarei órfãos. O Espírito Santo está conosco todos os dias, e é nele que nós vivemos e não morremos. Paulo aqui está nos dizendo que nós não devemos a carne. A carne é essa que é a razão da nossa morte. Nós não devemos nada aos nossos pecados e nós devemos matar essa carne para que nós tenhamos vida, a vida pelo Espírito. Por isso, morrendo de tanto viver. Esse é o tema de nosso sermão esta manhã. E eu gostaria de trazer duas atitudes que devemos ter nessa vida sacrificial, essa vida que se entrega para continuar vivendo. A primeira dessas razões, a primeira dessas atitudes, dessas características é mortificar a carne. Eu já disse anteriormente aos irmãos em uma outra oportunidade que uma das razões de Paulo ter escrito essa carta aos Romanos era corrigir o entendimento ruim das Escrituras, que uma vez que a salvação é pela graça, eu não preciso viver em santidade. Afinal de contas, se onde abundou o pecado, superabundou a graça, eu não tenho nenhuma necessidade de viver uma vida de santidade, uma vida casta, uma vida pura, porque quanto mais eu pecar, mais eu serei cheio da graça de Deus.
Paulo corrige esse pensamento e está dizendo aos irmãos que, na verdade, se você é unido com Cristo, você não pode nem mesmo pensar dessa forma, que dirá viver assim. E ressalta que o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna. O texto a qual estamos é o princípio das exortações de Paulo nessa carta. E ele está começando a falar sobre a santificação, a viver longe das práticas pecaminosas, para que possamos viver como filhos de Deus. Mas isso fica para um outro momento. Neste primeiro versículo, nós vemos que ele começa com uma conjunção. O autor, Paulo, está tentando ligar o que ele vai falar aqui com tudo o que ele falou antes. Paulo está chegando a uma conclusão de um pensamento. E essa conclusão é que todos nós somos devedores. Quando nós falamos de uma dívida, eu acredito que a primeira coisa que vem em sua mente talvez seja as contas que você tem para pagar. Talvez seja o carnê do eletrodoméstico que você comprou. Talvez seja o cartão de crédito que talvez você não sabe como que você vai pagar porque você estourou esse mês. O IPVA, porque afinal de contas nós estamos no final do ano, não é mesmo? E diversos outros boletos semelhantes que são os terrores da vida adulta. E de fato, meus irmãos, isso são dívidas, isso realmente são coisas que nos afetam. E muitas vezes elas nos prendem. Mas Paulo está falando de algo muito mais forte, algo que conduz a vida de alguém, algo pelo qual, uma vez que você deve aquilo, você deve viver de acordo com o seu credor, com aquele a qual você deve. Não é simplesmente uma dívida que, se você apertar um pouquinho, você paga depois. Não é algo que você pode negociar. Não se trata disso. Se trata de uma dívida que tira a sua liberdade, que tira as suas condições da sua vida. Isso não acontece mais nos dias de hoje, mas nos dias de Paulo, nos dias ao qual ele escreveu essa carta, era muito comum que as dívidas de alguém levassem aquela pessoa à morte. E essa morte poderia acontecer de diversas formas, seja por trabalhos forçados ou então por uma vida arriscada. Se você parar para pensar, por exemplo, nos gladiadores de Roma, aqueles homens muitas vezes eram bárbaros, selvagens sem um destino, ou então homens tolos o suficiente por achar que, por saber qual era o lado afiado de uma espada, poderiam entrar em uma arena e poder tirar a vida de outro homem sem dificuldades e talvez quitar a sua dívida. Outros eram forçados a trabalhos nas minas, quebrando rochas e tirando minérios para aqueles que seriam os seus credores. E alguns outros, que eram inimigos políticos e revoltosos, poderiam acabar no fundo de um barco, remando por toda a sua vida, nos barcos que cruzavam o mundo conhecido na época do Império Romano. Exaurindo as suas forças físicas, estando sujeito a toda forma de morte, doença, inanição, porque muitas vezes eram mal alimentados, e até mesmo aos chicotes quando estavam cansados, simplesmente para serem lançados no mar e esquecidos para sempre. Homens que viviam de violência, homens que viviam perigos nas minas e talvez morreriam exaustos ou em acidentes, e homens sujeitos à doença e inanição. Todas essas pessoas, todos esses casos, têm algumas questões em comum. Por conta de uma dívida, seja essa dívida qual for, todos esses exemplos que eu dei aqui, eles perderam todas as suas vidas anteriores.
Eles foram totalmente lançados em um esquecimento e viviam uma vida totalmente diferente agora. Uma vida que mais se assemelha a uma morte lenta, aonde eles não têm nenhum destino, aonde eles não têm nenhuma esperança, apenas a morte pela espada, o desabamento de uma mina, o afogamento, uma doença, a fome, a exaustão. O destino de todos esses homens, no final das contas, era a morte. Por conta da dívida que eles tinham aos seus senhores. E os seus senhores definiam como eles tinham que conduzir a sua vida. Você estava antes tão condenado quanto todos esses exemplos. Você não tinha perspectiva de uma salvação. Você não tinha um futuro certo na sua vida. Você vivia algo semelhante a uma não-vida. Você era totalmente escravizado por um Senhor que te conduzia à morte. A cada dia você estava mais próximo da sua morte, a perdição. Você contraiu uma dívida tão alta que não era capaz de pagar. Mas um credor maravilhoso decidiu quitar a sua dívida e morrer a morte em seu lugar. Nós fomos culpados de morte, só que agora nós somos libertos dessa culpa pelo sangue de Cristo, que se fez morte por nós. Nós não temos mais uma dívida com o nosso credor anterior, nós não temos uma dívida com a carne, nós não temos uma dívida com os nossos pecados. Agora, as nossas dívidas, a nossa obrigação moral é com o nosso Senhor Jesus Cristo. Por mais que esse preço seja altíssimo, e por mais que você não tenha condições de pagar, não muda o fato que você ainda é devedor. É isso que o texto está nos dizendo. Você não deve à carne. Você deve agora ao Espírito, porque você foi comprado e deve viver uma vida diferente. Meus irmãos, pensem só. Você tem agora um novo Senhor, e Ele te chama para viver de uma forma diferente. Só que às vezes, você escolhe viver como o seu Senhor antigo. Você consegue imaginar um gladiador que por um decreto imperial conseguiu a liberdade da sua vida e pode viver como um homem qualquer e escolher continuar no Coliseu, a cada dia mais sendo entregue a leões, tigres, ursos, a outros homens, para que no fim encontre a sua morte? Você consegue imaginar um minerador que prefere continuar chafurdando pedras de calcário, cal, às vezes ouro, prata ou qualquer outro minério, e escolhe continuar aquela vida, mesmo depois da dívida dele ser paga, ao invés de viver uma vida tranquila no campo com a sua família? Você consegue imaginar um remador no último porão de um navio romano, com água até a cintura, com seus membros apodrecendo, sendo muitas vezes alimentado apenas com pão e migalhas e qualquer comida, simplesmente para continuar trabalhando, a qualquer momento que ele queira respirar do seu trabalho, ser chicoteado? Você consegue imaginar um remador como esse, escolhendo: eu quero continuar no navio, eu não quero viver uma vida tranquila na terra, com a minha família, com os meus filhos, eu prefiro continuar toda a minha vida aqui no navio? Eu acredito que dificilmente alguma dessas pessoas escolheria essa vida. Agora, por que então nós continuamos a escolher
uma vida de pecado? Por que nós escolhemos continuar praticando as mesmas mentiras, os mesmos vícios, os mesmos acessos de ira que frustram o seu cônjuge? A mesma omissão no casamento, as mesmas intrigas e fofocas que negrinem a imagem do meu próximo? Porque muitas vezes continuamos escolhendo o desleixo com a educação de nossos filhos, entregando eles à escola e esquecendo de educar nos caminhos do Senhor. Porque muitas vezes continuamos voltando ao espojadouro de lama e ao vômito de nosso pecado, ao invés de matar a nossa natureza pecaminosa. Porque escolhemos continuarmos como escravos do pecado. Irmãos, não convém que isso seja assim. Assim como um filho, assim como uma criança deve os primeiros anos de sua vida, a sua educação, a sua saúde, o seu alimento, e é totalmente dependente de seus pais que se sacrificaram por você. Se você é pai, você consegue entender muito bem essa analogia, aquilo que você sente sobre seu filho. Você deve a sua vida a Cristo de maneira muito semelhante. E você deve viver de acordo com a obrigação desse seu Senhor, que é Cristo. Não pelas obrigações da sua carne. Você não tem nenhuma obrigação de continuar praticando os pecados que você não consegue se libertar deles. Você é totalmente livre desses pecados. Você não tem nenhuma relação com eles. E você deve militar contra esses pecados. Você deve investir, gastar a sua vida, lutando contra a sua própria carne, para que você seja livre dela, matando a sua carne, para que você possa viver pelo Espírito. Mas você deve estar se perguntando: tudo bem, a minha dívida foi paga. Tudo bem, eu estou liberto. Eu não tenho mais obrigação com a minha carne. Mas eu ainda tenho a minha carne. Os meus membros ainda estão aqui. A minha vontade de pecar ainda está aqui. Eu não me sinto totalmente livre. Como que eu posso me libertar dessas condições, sendo que eu ainda tenho uma carne? Como que eu fui liberto e eu ainda estou com essa carne? Como que eu posso matar essa vida pecaminosa? Como que eu posso me libertar dessa vida? A única forma, meus irmãos, de matar a carne, a única forma de morrer é vivendo de outra forma, é vivendo pelo Espírito. Isso nos leva então ao nosso segundo ponto, que é vivendo no Espírito. Paulo está dizendo aos romanos que eles devem ser guiados pelo Espírito. Mas quando Paulo diz pelo Espírito, ele não está falando simplesmente de usar o Espírito Santo como um instrumento. O Espírito Santo não é uma ponte que te leva de um lugar ao outro. Ele não é uma ferramenta. Paulo está falando de um envolvimento, de um interesse pessoal. Paulo está falando de um relacionamento. E um relacionamento que é totalmente transformador. Paulo está nos dizendo aqui no texto, no versículo 13, que o próprio Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, age relacionalmente conosco, moldando o nosso viver. E por meio dessa relação com o Espírito Santo, nós podemos matar as obras da carne. E quando Paulo está dizendo sobre mortificardes, ele está falando sobre algo que é gradual na nossa vida. Essa questão gradual
fica um pouco mais exemplificada se nós olharmos para Gálatas, quando nós vemos as obras da carne. Nós vemos uma lista grande de obras da carne em Gálatas 5, como a lascívia, as heresias, a ira, os homicídios, etc. E quando você vê que o Espírito Santo produz a vitória sobre tais pecados, você percebe que muitas vezes você tem a vitória, só que eventualmente você cai. Porque o Espírito Santo produz a vitória de maneira gradual em nossa vida. Eu acredito que você deve conhecer diversos cristãos de diversas igrejas diferentes. E quando você para observar os pecados que esses irmãos em Cristo cometem, ou até mesmo você, ou alguém da sua família, ou até mesmo o irmão aqui da igreja, se você parar para pensar sobre os pecados que você já viu alguém cometer, ou até mesmo os seus próprios, você vai observar que alguns pecados são graves e escandalosos, e outros são menos chamativos. Talvez você já tenha encontrado algum cristão na sua vida que seja viciado em pornografia ou que não consiga se libertar do álcool. Essa pessoa consegue viver meses sem se entregar aos seus desejos pecaminosos. Essa pessoa consegue viver meses, às vezes anos, sem consumir algo que é pecaminoso. Só que chega um momento, numa circunstância específica da vida, em que ele tem a oportunidade e aquele braço do velho homem, aquele pecado, assume a liderança e essa pessoa se entrega ao seu pecado. Você conhece homens que são muito piedosos, mulheres que são muito piedosas, que lutam constantemente para viver uma vida paciente, dar bom testemunho para seus filhos, para seus vizinhos, para o seu trabalho. Só que chega um momento que aquela pessoa perde a paciência, se ira, briga com a esposa, desconta sua raiva naqueles que são funcionários de cargos mais baixos no seu trabalho. Resumindo, se entrega à ira. Por que isso acontece, meus irmãos? Isso acontece porque a vitória que o Espírito Santo nos dá, ela é manifesta em nós de maneira gradual. Não é como se você morresse e se tornasse uma pessoa completamente diferente e nunca mais vai cometer as suas falhas. Nós vivemos uma espécie de transição, uma espécie de aperfeiçoamento, uma espécie de mudança em santidade. A santidade é um processo em nossa vida e esse processo acontece com o tempo. A cada dia que passa, nós devemos lutar contra as nossas vontades e matar a nossa carne. Por isso que eu disse aos irmãos, quando Paulo diz sobre mortificardes, ele está falando sobre uma ação contínua, sobre uma ação de fazer isso durante toda a vida, porque você está dentro de um relacionamento com o Espírito Santo que muda quem você é. E nessa vida com o Espírito Santo, ele vai conduzindo você para que você se liberte das suas condições pecaminosas. A cada dia que passa, você deve lutar contra os seus desejos comilões e beberrões. Você deve lidar com os seus vícios, com a sua vontade de mentir, com a vontade de falar mal do seu irmão, com a vontade de se irar, perder a paciência e descontar essa ira em cima de alguém. E você faz isso substituindo por atos de vida. Esses atos de morte devem ser trocados por atos de vida. Você troca a ira pelo domínio próprio, você troca o desejo promíscuo pela santidade, você troca o vício pela pureza, você troca a maledicência pelo amor ao próprio, pelo amor ao próximo. É dessa forma que nós vivemos uma vida
diferente. É dessa forma que nós escolhemos viver pela vida do que pela morte. E tudo isso é conduzido pelo Espírito Santo em nossa vida. Paulo não está falando de uma morte física e simplesmente de uma vida física. Não se trata de morrer e viver novamente na mesma condição física. Não se trata disso. Paulo está falando de uma morte espiritual, de uma separação de Deus e também de uma vida transcendental, eterna, que dura para sempre. A cada dia o homem deve morrer para que possa viver. Não viva para si. Não fortaleça os seus desejos carnais. Não viva agora. Morra agora. Morra agora para as suas vontades da carne. Morra agora para a sua vida pecaminosa, para que você possa viver. A cada dia que você mortifica o seu próprio corpo, você vive para Cristo. Se você morre para si, você vive para Cristo. Ele vive em você. É por meio de Cristo, que morreu e ressuscitou, que nós temos o Espírito Santo em nós, que nós temos o Espírito Santo conosco. E quando Cristo nos dá essa ordenança de morrer para a carne e viver para Ele, viver uma nova vida, como eu disse no começo, Ele não nos deixou órfãos, Ele nos enviou o Espírito Santo para que nos conduzisse nesse processo. E é o Espírito Santo que nos guia, livrando a cada dia dessas obras da carne, que são a morte, e nos leva para a vida. É somente o Espírito de Deus, o Espírito da vida, o Espírito Santo que habita em nós, que permite que vivamos dessa maneira. Sem a presença do Espírito Santo, todos nós voltaríamos escravizados ao pecado mais uma vez. Se não fosse Cristo pagar a nossa dívida, nós continuaríamos escravos. E agora nós temos que viver da forma que o nosso Senhor ordena. A santificação é obra do Espírito em nós, e é por meio dele que nos tornamos cada vez santos, vivos, mas morrendo. Concluindo, meus irmãos, morrer de tanto viver, é disso que nós precisamos. Nós precisamos morrer para a nossa carne e viver a vida de Cristo. Nós precisamos trocar as nossas vestes sujas por vestes puras, brancas e imaculadas. Nós precisamos trocar o vinho ruim pelo vinho bom. Nós precisamos colocar o vinho velho no odre velho e o vinho novo no vinho novo, para que os dois não se rompam. Nós precisamos trocar a ira pelo domínio próprio, nós precisamos trocar a promiscuidade pela castidade, a mentira pela verdade, o maldizer pelo amor ao próximo, a maledicência pela pureza e pelo cuidado. Nós precisamos trocar o desprezo pela hospitalidade ao irmão. Então, a cada dia que passa, morrendo para o mal em nós, e caso isso não tenha ficado claro, o mal em nós somos nós mesmos, a nossa natureza pecaminosa. A cada dia que morremos para a nossa natureza pecaminosa, para o nosso velho homem, nós podemos viver uma vida eterna pelo Espírito em Jesus Cristo,
é com Jesus Cristo. Que Deus nos transforme cada dia mais, para que possamos viver eternamente pelo Espírito Santo. E se você ainda tem alguma dúvida sobre como viver pelo Espírito Santo, é viver uma vida de oração, aproximando-se cada vez mais de Deus, aonde você morre para si, para suas próprias vontades e aprende a sujeitar-se à vontade de Deus. É viver uma vida onde você se dedica a aprender as Escrituras, a estar mais próximo e conhecer aquele que você vai viver eternamente. É viver uma vida de comunhão com seus irmãos, porque é a vida de comunhão com os nossos irmãos, essa santa comunhão que nós temos, que nos edifica a cada dia, fazendo com que vivamos cada vez melhor, porque edificamos uns aos outros. É por meio da oração, do conhecer da palavra e da comunhão com os irmãos que nós podemos, são instrumentos que o Espírito Santo utiliza na nossa vida para que possamos a cada dia sermos aperfeiçoados, morrendo para a carne e vivendo para Ele, para o Espírito Santo. Não despreze esses alicerces tão simples, tão claros, mas tão importantes para a nossa fé. Utilize-os para que a cada dia você morra de tanto viver.